Acima da realidade terrena, existe uma realidade que opera sobre nós. Um convite ecoa do coração de Deus para o nosso. Desfrutar da plenitude da vida que se manifesta em seu reino. Os céus estão abertos. Jesus afirmou: o reino de Deus está entre vocês. Hoje, há uma dimensão do reino que deseja se manifestar em nossas vidas. Mas como podemos viver essa realidade? Como entender e desfrutar a vida no reino de Deus? Durante a série de mensagens Céus Abertos, desfrutando da vida no reino de Deus, vamos mergulhar na palavra e explorar 4 dimensões fundamentais do reino. E hoje, vamos começar descobrindo a cultura do reino de Deus, entendendo os princípios e valores que movem os céus e transformam a terra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Você foi criado para viver a partir dessa realidade e desenvolver o propósito de Deus por meio de sua vida. O reino de Deus está aqui. Desfrute e viva plenamente. Céus abertos sobre as nossas vidas. Sabe, o povo de Deus é um povo cheio de abundância, porque é um povo de boas notícias. Os céus estão abertos sobre nós. Nós estamos numa realidade de vida, de graça, de abundância. Então, nas próximas semanas, a gente vai pensar, refletir e viver um pouco sobre essa realidade que é o reino de Deus e os céus abertos que estão sobre nós. Você sabia que quando Jesus pregava e falava às multidões, um dos principais temas que ele falava era o reino de Deus? Quando ele contava as suas parábolas, ele tentava trazer, ou ele trazia metáforas, para as pessoas tentarem entender um pouco melhor o que é esse reino, que estava vindo, que estava chegando, com a chegada de Jesus. Ele falava sobre isso, ele ensinava, e ele manifestava o reino, quando ele curava, quando ele trazia esperança, quando ele fazia algo sobrenatural. Mas isso não acabou, porque o ministério de Jesus terreno naquele tempo se encerrou. Na verdade, porque Jesus morreu e ressuscitou, e a sua igreja continua ativa aqui na terra, os céus permanecem abertos sobre nós. E nós podemos viver essa realidade. Então nós vamos nos debruçar sobre isso. Lucas 17, por exemplo, Jesus disse: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E eu quero começar essa série dizendo isso para a sua vida: o reino de Deus está perto. O reino de Deus é acessível. O reino de Deus está entre vocês. Já parou para pensar o que é reino de Deus? Às vezes a gente fala algumas coisas e não para pensar sobre o que é isso. Mas a palavra reino vai trazer um sentido de poder ou domínio. E por ser um reino de natureza espiritual, isso ainda é ainda mais importante, ainda mais essencial a natureza do reino de Deus. Sabe, o reino de Deus não é como quando você jogava War, sabe? Quem que jogava War? E aí você tinha os seus exércitos, aí você tinha que ir conquistando fronteiras físicas, né? Então o reino, ele é mais do que fronteiras físicas, ele é uma esfera de governo e de poder. Então o reino de Deus está acessível a nós, então esse poder está acessível a nós também. Aliás, é o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, não consiste de teoria, não é ideia de alguém, não é um livro que alguém escreveu um tempo atrás, não. O reino de Deus é um reino de poder. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vivencia, mais a gente desfruta do reino de Deus. E a gente vai falar sobre isso, esse reino que é diferente do mundo. Quando a gente fala mundo, nós estamos falando de um sistema de valores, de um sistema de ideias, de um sistema de governo que é em sua natureza humano, decadente pelo pecado. Isso é diferente desse reino de Deus de graça, de vida que vem, que virá e que será completo quando Jesus voltar à terra. Nós cremos assim. Mas nós
temos acesso a esse reino. João 18:36, a gente lê assim: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os seus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. O pastor Isséria acabou de falar para a gente ali na ceia, não é? Não foram os soldados romanos ou Judas que colocou Jesus na cruz, foi a sua atitude voluntária, intencional por amor a você. E ele disse a Pilatos, que inclusive representava um grande reino, que era o Império Romano, e ele começa a falar, a natureza do meu reino é diferente. Então, a mentalidade é diferente, a cultura é diferente, o jeito de ver as coisas é diferente. E nessa primeira mensagem, a gente vai falar sobre desfrutar a vida no reino de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia ou com a sua Bíblia no seu celular, eu quero convidar você a abrir em Mateus 6. Porque ali a gente tem a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Aonde Jesus nos fala nessa oração, veja, ele não está falando diretamente sobre o reino, mas a oração conhecida como Pai Nosso é um tratado sobre o reino, ele é um resumo perfeito do que é a cultura desse reino, a qual a gente pode acessar e viver. E aí eu quero pensar com isso com você nessa tarde, sabe? A cultura que a gente vive, aquilo que a gente acessa, porque a gente vive numa dicotomia, né? A gente vive no mundo. Você tem boleto para pagar. Você teve que comprar material escolar? Eu tive. Né? Você tem prova para estudar. Você tem funcionários difíceis para lidar. Você tem um patrão que é difícil, que é injusto com você. Você tem um filho adolescente que te torce a boca, de vez em quando, né? Às vezes fura o pneu numa chuva como essa. Quem não ficou preso num congestionamento esses dias aqui, não é assim? Então a gente vive na realidade de um mundo que está toda hora trazendo desafios para a gente, mas ao mesmo tempo nós existimos e a gente acessa esse reino de Deus de vida e de graça. E aí a gente tem que escolher, sabe? A que cultura a gente vai viver. E isso é nas pequenas e grandes decisões da nossa vida. Quando a gente pensa em cultura, eu quero pensar algo com você. A cultura de um reino, a cultura de um país, até a cultura de uma cidade, ela tem a ver com aquilo que você tem acesso, não é verdade? Esses dias, por exemplo, um dos meus meninos me perguntou: mãe, por que toda vez que a gente vai falar de carne, tem que ser carne de boi? Ou, num desenho, é sempre um bife. Por que não um peixe, por exemplo? As perguntas que as crianças fazem. Aí eu parei, pensei e falei: mãe, eu acho que se você morasse no Japão, provavelmente a carne padrão é o peixe. Por quê? Porque lá não tem espaço para ter vaca, não? Mas tem muito mar em volta, né? Então, você entende que a cultura tem a ver com aquilo a que você tem acesso. Minha irmã se mudou de país alguns meses atrás, ela estava conversando comigo, a gente estava numa ligação e ela falando: eu estou com tanta saudade de comer tapioca. Porque eu comia tapioca todo dia. Mas aqui não tem tapioca. Então eu mudei a minha cultura, eu mudei um hábito, entende? Gente, o que eu quero que você entenda nessa tarde, que o Senhor trouxe, né, está trazendo ao nosso coração, é que se você tem acesso a um reino, ao reino de Deus, a um reino de graça, a um reino de abundância, você, a partir de agora, tem acesso a coisas que vão transformar a sua cultura e jeito de viver. A transformação da sua vida não é só algo comportamental, que eu vou colocar numa caixinha. Eu aprender a desfrutar do que esse reino traz para mim. E desfrutando disso, eu mudo meus hábitos, eu sou transformada na minha mente, eu sou transformada nos meus relacionamentos. Porque agora eu não estou mais debaixo de um mundo de escassez, de competição, de medo. Eu estou debaixo de um reino de vida, de abundância, de esperança, onde eu não preciso provar nada para ninguém. Então, amém? Você tem acesso. E talvez isso pareça muito difícil para você entender, porque você pensa: você não sabe como está a minha vida, mas eu quero dizer para você nessa tarde que em Jesus você tem acesso a algo novo. Você tem acesso a coisas que você pode desfrutar. E muitas pessoas têm se contentado a um estilo de vida religioso, de ir a um
lugar de se identificar a uma religião, sem desfrutar de fato dos celeiros dos céus abertos que estão sobre as nossas vidas. Então a gente precisa decidir quem vamos ser e como vamos viver, vivendo a cultura da honra, a cultura de graça, uma cultura de vida. Sabe, tem uma frase que a gente gosta de dizer aqui na igreja: a vida flui através da honra. Você entende que isso é acesso? No reino de Deus é assim que funciona. A honra é eu reconhecer o valor que alguém tem em Deus e por quem essa pessoa é. Então a minha família, o meu casamento é um lugar de honra. O meu relacionamento na igreja com as pessoas é um lugar de honra. Por quê? Porque através da honra eu tenho acesso à vida. Entende? Então isso vai transformando o nosso jeito de ver, o nosso jeito de viver. E a gente é convidado a viver essa transformação. Então hoje eu quero lembrar com você, você que é chamado, você foi chamado de pedinte a príncipe, porque você faz parte do reino de Deus. Se você aceitou Jesus no seu coração, você disse sim, você reconheceu o que Jesus fez por você, então você passa a ser filho de Deus e você tem acesso a essa realidade. E a gente é como aquela criança que talvez, daquela história, né, que nasceu num orfanato e sempre era a comidinha contada e ela nunca podia pedir para repetir, então sempre que ela tinha chance, ela pegava aquele pãozinho a mais e guardava no bolso para ela comer quando ela ficava com fome à noite. Mas um dia ela foi adotada por uma família abundante, uma mesa igual a essa, bem bonita. Tinha uma janta farta todo dia, tinha sobremesa, tinha fruta. Ela podia ir na geladeira até a hora que ela quisesse. Mas todo dia na janta, antes que todo mundo terminasse de sair, ela pegava um pãozinho e guardava no bolso. Porque ainda na mentalidade dela, ela não percebeu tudo aquilo que ela tinha acesso. Então vamos pensar sobre isso nessa tarde. A cultura do reino gera em nós estado, gera em nós resultados, gera algumas coisas. E eu quero trazer isso com você nessa tarde. A cultura do reino gera em nós, em primeiro lugar, como não falar? Paternidade espiritual. Nós temos uma paternidade espiritual bem resolvida, porque quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, e assim, né, gente, os discípulos deram muito fora com Jesus, né? Eles erraram muito, fizeram muita pergunta fora de hora, comentário fora de hora, mas se teve uma vez que eles acertaram, foi o dia que eles viraram para Jesus e falaram: mestre, nos ensine a orar. E Jesus fala essas palavras que novamente elas não foram ditas para simplesmente você repetir elas. Porque de uma maneira morta e sem sentido. Por quê? Porque o reino de Deus não é palavras, mas o poder de Deus. Então, Ele vai trazer princípios profundos para nós. A gente podia fazer uma série só aqui, só no Pai Nosso, nessa oração. Mas essa oração começa de que forma? Pai Nosso. O Pai é nosso. Você entende que Jesus poderia ter dito assim: ore assim, governante nosso, ditador nosso. Não, ele disse Pai Nosso. O Senhor Deus escolheu se revelar como Pai. Então o relacionamento no reino de Deus, ele é enraizado. Por isso que Deus criou a família biológica e a família espiritual, porque tudo isso reflete o coração de quem Ele é e a natureza do nosso relacionamento com Ele, que é um relacionamento de aliança, de graça, de dependência, porque Ele é o nosso Pai. E se você não teve um pai perfeito na sua vida, se você teve um pai que te abandonou, que te machucou, em Cristo Jesus você tem um pai que é perfeito, abundante, que não te abandona, que está com você o tempo inteiro, que preparou celeiros, sabe, de graça, de vida para você, planos para você, que sonha com você. Então nós não cansamos de falar disso, porque é uma realidade. Nós temos paternidade espiritual, João 1,12, contudo aos que o receberam, ou seja, Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus.
E isso transforma toda a nossa identidade. Quando você tem a sua identidade transformada, então você tem hábitos transformados. Você tem escolhas transformadas. Você começa a entender que você não precisa ser uma vítima sempre. Que você não precisa controlar sempre. Porque você tem um Pai no céu. Vamos continuar. A cultura do reino, ela gera em mim a honra em nome ao Senhor. Então, essa oração continua. Santificado seja o seu nome. Orem assim ao seu Pai. Santificado seja o seu nome. Ou seja, exaltado seja o nome do Senhor. Sabe, é uma oração que não começa pedindo. Já reparou nisso? É uma oração que começa agradecendo. É uma adoração que começa reconhecendo quem Deus é, o que o nome dele representa, exaltado, gratidão, abundância. Gente, a cultura do reino de Deus é uma cultura de adoração como estilo de vida. A adoração não é simplesmente ouvir o Felipe e a Vanessa e o pessoal aqui cantando de uma maneira maravilhosa. Adoração é no seu dia a dia, você reconhecer quem Deus é e você agradece pela bondade dEle na sua vida e você entrega a Ele. E isso é algo que é tão transformador para nós, porque na verdade todo mundo foi criado para ser um adorador, sabia? Você não foi criado para ser médico, você não foi criado para ser concurseiro, você não foi criado para ser uma namorada, uma esposa, você não foi criado para ser mãe. Tudo isso é presente do céu, mas essencialmente, se tirar tudo, você foi criado para ser um filho e uma filha de Deus que adora Ele como estilo de vida. Seja onde você estiver, seja em que situação você estiver. E isso troca o nosso olhar, porque a nossa tendência humana é exaltar o meu nome, a minha vontade e o que eu quero fazer. Então, se você, até o apóstolo Tiago, ele vai escrever uma coisa interessante sobre a nossa própria oração. Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, fazem guerras. Não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Que nesse tempo que o Senhor Jesus transforme o nosso olhar de um olhar autocentrado e egoísta, por um olhar que reconhece a bondade de Deus. Em todo o tempo, nos dias bons e nos dias maus, que ao você se levantar, você lidar numa situação difícil na segunda-feira, você fala, exaltado seja o teu nome, Senhor. E isso vai transformar a sua caminhada e a sua vida. Adoradores são aqueles que andam de tanque cheio, não de tanque vazio. E essa é uma das maiores pregações que a gente pode fazer na nossa vida. A oração continua, e eu quero trazer o terceiro ponto para você, o que a gente recebe, o estabelecimento real de prioridades na terra. Verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, o reino de Deus é um reino organizado. Não é legal pensar nisso? As prioridades estão corretas. Eu não preciso dizer a você que hoje as pessoas estão ansiosas, elas estão preocupadas, a gente tem dificuldade de dormir, porque às vezes a gente não sabe qual é a prioridade. Se é trabalho, se é dinheiro, se é filho, se é cortar o glúten. Não é? E a gente fica preocupado com tantas coisas. Então a gente vem em Jesus e a gente fala, lembra quando Jesus falou para Maria? Ele falou, apenas uma é necessária. E certa vez Jesus disse também, no Evangelho de Mateus, que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Você está vendo a ordem aqui? A ordem e o acesso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que isso quer dizer? Seja feita a tua vontade. Sabe, na minha caminhada de vida, quando eu escolho colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, isso coloca em ordem todas as outras coisas. Isso coloca em ordem. E aí, gente, sabe qual que é a melhor notícia? É que quando eu entrego para Deus, quando eu falo, Deus, eu estou aqui cumprindo a tua vontade, a tua palavra diz que é para eu perdoar, a tua palavra diz que é para eu ter paciência, a tua palavra diz que é para eu lutar. Eu fiz. Agora, Senhor, eu posso descansar. Olha que notícia boa.
Você pode descansar quando você busca a vontade de Deus em primeiro lugar. Ei, não tenha medo de obedecer ao que Deus está pedindo para você. Não tenha receio de entregar o que Deus está pedindo para você, porque Ele mesmo ocupa esse espaço da sua vontade, e Ele vai mostrar a sua vontade que é boa, perfeita, agradável sobre a sua vida. A gente precisa aprender a abrir o controle muitas vezes. Por que será que a gente está tão cansado, tão sobrecarregado? Porque talvez a gente está tempo demais segurando rédeas, quando o Senhor pede para a gente entregar e fazer a vontade dEle. Então Ele estabeleça as suas prioridades de vida. A gente também vê aqui no verso 11, que a gente recebe uma vida de oração. E olha só que lindo, né? A gente acabou de tomar a ceia hoje. Jesus nos ensina a orar: dá-nos hoje o pão de cada dia. Essa oração é uma oração que, parece fácil de fazer, né? Não sei se você tem o costume de agradecer as suas refeições. É um ótimo hábito para você lembrar, você e a sua família, que é o Senhor que colocou pão na sua mesa. É o Senhor que te deu a saúde para que você possa comer. Mas o que isso quer dizer? Dai-nos o pão de cada dia. É assim, eu não sei você, mas eu como todo dia. Então, todos os dias, eu me coloco nesse lugar de que, Senhor, hoje eu preciso do Senhor. E eu preciso desenvolver, ou eu tenho acesso a uma vida de oração. Agora, oração, novamente, não é apenas repetir palavras ou falar uma oração sem pensar: Senhor, Tu sabes, obrigada pelo hambúrguer, amém? Mas, na verdade, é eu desenvolver um relacionamento com esse Deus, que conhece a minha necessidade, sabe que eu preciso de pão, sabe que eu preciso de um abraço, sabe que eu preciso de um alento. Um dia uma pessoa chegou aqui para mim na igreja: acho que você precisa de um abraço, e me deu um abraço. Sabe, a vida de oração. Senhor, dá-me hoje o que eu preciso. Você tem um desafio amanhã? Senhor, me dá hoje o próximo passo que eu preciso. Você precisa de uma consulta amanhã? Senhor, me dá a ousadia, a fé e a coragem para dar o passo amanhã. E você vai perceber e discernir que o Senhor vai começar a falar com você. E você vai começar a entender o seu direcionamento e o seu acesso e a sua paz, a paz que Ele quer te dar, a sabedoria que Ele quer te dar, os milagres que vão acontecer na sua vida, os pequenos e os grandes. Porque uma vida de oração é também uma vida de resposta de oração. É uma vida de testemunho. É uma vida de caminhada com Deus. E é isso que a gente pode desfrutar nele a cada dia. Como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Então Jesus disse: gente, quando vocês orarem, não sejam como os religiosos que ficam orando do seu tempo, né? Eles ficavam repetindo orações para todo mundo ver. Ficavam fazendo vídeo no TikTok da oração que estava fazendo, entendeu? Para todo mundo aplaudir. Ele falou: não, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. E eu vou te recompensar. Que nesse ano você tenha um relacionamento com Deus mais profundo do que você nunca teve na sua história. Que você tenha uma vida de oração, sabe, que não vem apenas de você, vem dos céus abertos na sua vida. Fome e sede pelo Senhor, uma vida de oração consistente, cheia de testemunho, em relacionamento. Aí a gente vai para o próximo ponto. O que a gente acessa no reino de Deus? Perdão e graça nos relacionamentos. Aí a oração começa a apertar um pouco. Porque vai falar assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Então nós temos que dizer, na cultura do reino de Deus, que é uma cultura de graça, de vida, de alegria, é uma cultura de perdão. É uma cultura de graça. Inclusive, se não houvesse perdão, nenhum de nós estaríamos aqui. Perdão, a capacidade de perdoar e de pedir perdão, de mostrar graça nos nossos relacionamentos, faz parte da cultura do reino de Deus. Se tem uma palavra que deveria ser comum aos casados aqui, é me perdoe. Né? Eu não sei, talvez não seja só lá em casa, né? Que às vezes a gente dá uns fora sem querer. Me perdoe. Mas a gente vive num mundo de relacionamentos tão superficiais,
que eles não vencem, né, nenhum ruído, nem de uma ofensa ou alguma coisa que tem que ser tratada. Mas a cultura do reino de Deus é uma cultura de perdão. E você só vai ser família quando você aprender a cultura do perdão. Você só vai ter um casamento abençoado quando você aprender a cultura do perdão. Você só vai ter relacionamentos de discipulado profundos quando eu e você aprendermos a cultura do perdão. E aí você fala, mas como assim devedores? Ninguém me deve nada. Você sabia que na Bíblia, essa oração ela está contida em Mateus e em Lucas. E em Lucas o termo usado é dívida. Mas na Bíblia é muito interessante, porque tem um paralelo entre perdão e dívida. E na verdade, a necessidade de perdão e a dívida. Porque se você for parar para pensar, todo mundo que você precisa perdoar alguém é uma dívida, certo? Aquela pessoa, ela te devia reconhecimento, ela te devia atenção, ela te devia fidelidade, ou ela te devia um valor financeiro mesmo. Ou ela te devia algo, um compromisso que ela fez com você e no dia ela não apareceu, certo? Então, é uma dívida que a pessoa tem com você. Então, o perdão é você apagar essa dívida diante daquela pessoa, porque Cristo, Jesus, pagou a sua dívida diante dele. Eu acho isso tão especial, porque perdão não significa não sofrer as consequências, perdão não significa passar dos limites saudáveis de um relacionamento, mas perdão significa viver livre no seu coração, de amarras. E às vezes parece algo sobrenatural perdoar alguém, mas deixa eu te falar, é mesmo. Se colocar numa posição de pedir perdão e perdoar alguém. Mas como os céus estão abertos sobre nós, você pode fazer essa oração, Senhor, eu vou aqui falar e eu vou tomar essa atitude, e o Senhor vai colocar isso no meu coração. E o Senhor vai me ajudar. E sabe, você tem acesso a isso no reino de Deus. Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso jeito de ser. Então, a graça para os seus relacionamentos. Você está em dívida com alguém? Há alguém em dívida com você? A palavra de Deus vai trazer, essa oração traz, perdoa as nossas dívidas. Como eu tenho perdoado? Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer diante de Deus e entregar a Ele, lembrando que Jesus nos disse para perdoar 70 vezes 7. Próximo ponto dessa oração vai dizer, não nos deixe cair em tentação. Então essa oração me ensina também que eu tenho acesso à santidade, como estilo de vida. Não me deixe cair em tentação. Gente, Jesus, eu gosto de Jesus, sabe? Que Ele é honesto. Ele não falou assim, então, vocês discípulos que estão andando comigo, vocês que são super-homens, não, imagina, os outros têm tentação, você, né? Ele fala, aprenda a orar, me livra da tentação, porque todos nós estamos suscetíveis a errar, para errar basta estar de pé. E nós precisamos nos colocar nesse lugar onde a gente sai do nosso orgulho e a gente fala, Deus, eu luto mesmo com a ira. Eu luto mesmo com desejos que podem me levar a romper alianças que são importantes para mim, desejos sexuais. Eu luto com a compulsão, eu luto com a mentira. Senhor, me ajuda, me livra da tentação. É 30 semanas aqui purinho. Reconhecer a nossa fragilidade. Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, a carne é fraca sim, mas seu espírito está pronto. A carne é fraca não é desculpa para você sair pecando não, tá? Seu espírito está pronto. E em Deus você pode acessar a força necessária, os hábitos necessários, os ambientes necessários para que você viva a santidade como estilo de vida. E sabe, gente, santidade não é uma coisa que te limita, santidade é uma coisa que te potencializa. A você ser o homem que você foi criado para ser, a mulher que você foi criada para ser, não alguém perdido nos seus próprios vícios, hábitos, alguém com uma visão de si mesmo distorcida, porque é isso que o pecado faz com a gente, não. A santidade é a gente viver o pleno potencial de quem a gente foi chamado para ser. E você pode nesse ano viver livre do que te prendeu até aqui. Você pode ter posturas novas, você pode viver restauração, você pode viver algo novo. Senhor, me livra e me
me ajuda e se coloca constantemente nesse lugar de dependência. Esteja satisfeito em Deus, porque estar insatisfeito é o caminho mais curto para o pecado. O que a gente aprende também, o que a gente tem acesso na cultura do reino de Deus, é uma vida empoderada pelo Rei. Mateus 6,13, mas livra-nos do mal. Alguns estudiosos desse texto vão dizer que o Pai Nosso, ele resume tudo, né? Quem somos, o que temos acesso e também o nosso chamado. E a parte final dessa oração, se você reparar, ela vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre posturas proativas, né? Senhor, então aqui essa parte da oração, ela vai trazer para a gente, livra-nos do mal, é uma proatividade, é quando eu vou fazer o bem, é quando eu me coloco em algo, me livra do mal quando eu vou fazer o bem, você entende? Essa parte está falando de um posicionamento, e no reino de Deus, na cultura do reino de Deus, você vai ser chamado a se posicionar. Não simplesmente posicionar, não estou falando aqui de uma lacração na rede social. Estou falando, por exemplo, de você se posicionar em verdade, quando todo mundo está mentindo. De você se posicionar com verdade, com honestidade. Você se posicionar com honra, no ambiente onde há desonra, entende? Onde você vive a cultura do reino de Deus numa realidade que é contrária a ela. Então, a gente tem esse aspecto, uma vida que é empoderada pelo Rei, e que é cheio de ousadia, e é cheio de fé, e cheio de coragem. Se hoje você está vivendo a sua vida, os seus planos, e nada do que você está fazendo exige fé e coragem, faça essa oração diante de Deus. O que você está vivendo hoje que exige fé, que exige ousadia? Nunca pensei em liderar um ministério, ou um GDC, ou dar um estudo, ou participar de algo. Seja ousado, você tem uma vida empoderada pelo Rei. Se Deus está chamando você para algo, Ele mesmo vai te capacitar, Ele mesmo vai te colocar no lugar certo, na hora certa. A vida do reino de Deus é uma vida de frio na barriga, porque nós estamos fazendo coisas novas com Ele o tempo inteiro. Vivendo coisas novas com Ele o tempo inteiro, vivendo coisas que a geração passada não viveu, mas você vai viver. Lugares que seus pais não foram, mas você vai. Coisas que não eram possíveis, mas para você vai ser, porque no reino de Deus Ele faz mais do que a gente sonha ou planeja. Mas nós precisamos de um posicionamento de fé, de ousadia, de pioneirismo, de coragem. É muito fácil dar razão por que você não faz algo, por que para você é difícil demais, por que eu não consigo. Receba de Deus uma fé ousada. Se Deus fez através daqueles 12 homens lá, né, dos 12 discípulos, que pediram para Ele, Senhor, nos ensina a orar. E de lá Ele levantou um dos maiores líderes da história da humanidade, entende? Nós precisamos ter esse olhar de abundância, de vida e de ousadia na nossa história também. O pastor Chris Valentin fala, um homem corajoso morre uma vez, mas um homem medroso morre todos os dias. Mas essa não vai ser a sua história, em nome de Jesus. Lembre-se de que você é um representante desse reino na terra. 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, eu suplico, reconcilie-se com Deus. E por último, nós temos aqui essa finalização dessa oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E aqui eu me lembro que nós temos acesso a uma vida sobrenatural no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de poder. É um reino de glória, é um reino de honra a Ele. A gente precisa viver a nossa vida com discernimento espiritual, porque o reino ao qual fazemos parte é espiritual. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Será que a minha vida, o jeito que eu tenho caminhado, os meus planos, os meus relacionamentos, ele tem refletido mais a cultura do mundo que me cerca? Ou será que a minha cultura ela tem refletido o que eu posso acessar?
em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, essa abundância, essa alegria, será que eu tenho me lembrado que eu de fato tenho acesso a essas coisas? E isso tem impactado a minha mentalidade, as minhas decisões? Será que a gente tem vivido todos esses pontos que a gente falou aqui como um estilo de vida? Vivendo, discernindo diariamente a realidade de quem somos em Cristo Jesus. Nesse tempo que nós vamos falar sobre os céus abertos, o convite para você e para mim, já que nós estudamos sobre uma oração, é exatamente esse. Tudo começa por aí. Uma vida de oração. Uma postura de oração. Uma busca pessoal. Talvez você fale, Maria, eu não sei nem orar. Acho que eu não sei nem falar o Pai Nosso, se alguém falar para mim. Como eu faço isso? Mas uma vida de oração é uma vida de relacionamento. Há um Deus grande, criador, bondoso, perdoador, que te deu acesso a tudo isso. Mas um acesso, ele precisa ser acessado. É uma decisão, é um posicionamento, é uma pergunta, assim como aqueles 12 homens perguntaram a Jesus, me ensina a orar. Sabia que essa pode ser a sua oração também? Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a te ouvir. Senhor, me ensina a perceber o que o Senhor já entregou por mim na cruz. E isso vai transformar toda a sua vida. Eu quero deixar ao seu coração o texto que nós lemos em 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, que você hoje receba o poder de Deus sobre a sua vida. Que você receba a graça de Deus sobre a sua vida e tudo que Ele tem para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós já estamos encerrando esse tempo, mas eu quero convidar você a dar a sua resposta a esse Jesus. Nós cremos que quando a gente se reúne aqui como igreja, nós não temos apenas um ambiente bonito, uma música bonita, um ambiente gostoso, uma atmosfera que é diferente. Eu quero dizer para você que o que você está sentindo é a presença de Jesus. E essa presença de Jesus, você pode responder a ela. Senhor, me ensina a orar. Senhor, toma a minha vida. Senhor, eu me arrependo do que eu tenho vivido até aqui. Eu quero de verdade experimentar e saber o que é ter uma vida real contigo. Minha história está cheia de escassez, está cheia de lutas que eu não consigo vencer. Mas agora, hoje, eu decido colocar tudo isso no chão, entregar a tua cruz, estender as minhas mãos e falar, Senhor, eu preciso de ti. Você pode fazer essa oração com as suas palavras, do teu jeito, no seu coração. E eu quero convidar você a fazer isso nesse instante. Mas para te ajudar, eu quero que você repita onde você estiver. Você pode orar assim, falando, ou quietinho dentro de você. Você pode orar assim, Senhor Jesus, me ensina a caminhar contigo. Eu quero ter um encontro real com o Senhor. Recebe a minha fé de que o Senhor é real, de que o Senhor me perdoou e de que o Senhor me cobre de amor. Eu entrego a minha vida ao Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão,
também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.